Diretamente dos estúdios Santa Clara, estamos aqui mais uma vez. Papo com Seminarista. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, estamos com um convidado mais que especial. Padre Bernardino, só que esse nome não está presente nos registros. Exatamente. Olá, Padre. Bem-vindo. Olá, obrigado. Boa tarde. Eu sou o Padre Mosi Kwame Anumu. Esse é o meu nome. O nome que meus pais me deram quando eu nasci. Mosi. M-O-S-S-I. E o Bernardino? Como apareceu o Bernardino? Como surgiu o Bernardino? Lá no Togo, eu sou do Togo. Togo é um país que fica no oeste da África. A África que tem 54 países, cada país é uma realidade, né? Você encontra realidades diferentes. Lá no Togo, ou no oeste da África, ou na África em geral, talvez no mundo, se você se converter ao cristianismo e você, no teu registro, você não tinha um nome de santo, então você tinha que escolher um nome de um santo ou de uma santa. Vai ser esse nome é o nome do batizado. Então, como eu nasci numa família que muçulmana, o meu pai era muçulmano, meus irmãos eram muçulmanos, alguns ainda são hoje, minhas irmãs são cristãs. Então, eu nasci sem um nome de santo no meu registro. Então, quando eu me batizei mais tarde, aí eu escolhi o nome Bernardino. Então, aqui no Brasil, eu estou no SUS, Mosi. Eu estou na faculdade, Mosi. Eu estou na igreja, Bernardino. Parece que duas pessoas, né? Mas é uma pessoa só. Sim. Dentro dessa realidade, Padre, na infância, no Togo, como era o Mosi? Como era a vivência da vida em comunidade, já que o senhor pontuou essa questão da religião muçulmana e do cristianismo em um mesmo ponto? Como funcionava essa realidade? E o Mosi, como se via diante toda essa realidade? Então, em alguns países da África, e vou falar do Togo, há uma boa convivência entre os cristãos e os muçulmanos. Estou falando do Togo, não da África. Togo é um país do continente africano. No Togo, uma boa convivência entre muçulmanos e cristãos. Um exemplo é a minha família. O meu pai era muçulmano. Ele tinha 5 mulheres. A religião islã permite a homem que tem dinheiro casar até com 6 mulheres. Então, eu nasci numa família de poligamia e a gente convivia bem. Não tinha essa briga entre muçulmano, entre cristão. A maioria dos meus irmãos são muçulmanos e a maioria das minhas irmãs, todas as minhas irmãs abraçaram a fé cristã. São meus irmãos que seguiram a religião islã. E eu, nada no início. Nem o cristianismo, nem a religião islã no início. Então, assim é a minha infância, adolescência, juventude, é assim. O Mosi, na verdade, é um reino que atualmente se encontra em alguns países lá da África, Burkina Faso, Mali, Níger, é um reino, o reino Mosi, né? Que meus pais me deram como meu nome. E o meu sobrenome é Anumu. E o jovem Mosi e a vocação. Como que esse encontro aconteceu? Como foi a sua decisão de fato, entrar nessa aventura que é seguir a Jesus? Vou resumir para vocês não fazerem perguntas, né? Porque se eu for entrar nos detalhes, não vamos sair daqui. A um certo momento da minha vida, eu me revoltei com tudo, sobretudo com Deus.
ao analisar a vida, analisar os acontecimentos da vida, e também a minha experiência com a minha irmã cristã, que pertence ao grupo da renovação carismática. Eu não frequentava a igreja na época. Tudo o que eu fazia, ela dizia que era pecado. Tudo, tudo. Tudo o que eu fazia era pecado. Ah, Deus não gosta. Deus assim, Deus assim. Chegou a um certo momento, eu falei, olha, esse Deus que não gosta de nada daquilo que eu faço. Melhor eu ficar longe dele. Aí eu gostava, né? Ela rezava em casa, no Pai Nosso que está no céu. Eu falei, graças a Deus, fique lá no teu céu, eu fico aqui na minha terra. Se eu morrer, a gente vai se encontrar e dialogar. Então, um certo momento da minha vida, eu me distanciei de tudo. Não queria ouvir falar de Deus. Eu jurei na minha vida que eu nunca vou colocar meus pés dentro da igreja. Queria ficar longe desse Deus que só vê pecado naquilo que eu fazia. Viver longe dele. Né? E hoje sou padre dentro da igreja católica. Como aconteceu, não vai dar para falar tudo hoje. Né? Sim. Mas qualquer pergunta. Sim. Uhum. Essa questão da vinda do Senhor para o Brasil, como se deu? Como foi essa chegada, a questão dessa quebra cultural do Togo e vindo diretamente para Salvador ou foi para outro estado? São Paulo. Para São Paulo, que já é uma outra cultura, logo após chegando a Salvador e vendo esse mix de culturas e realidades diferentes. Então, vou responder a uma pergunta anterior que eu fugi, mas vou voltar um pouquinho. Então, minha vocação surgiu quando eu me apaixonei. Né? A minha irmã tentou várias vezes para eu ir para a igreja, fazer a catequese, eu não. Eu falei, olha, eu não me interessava. Essas coisas de Deus, de Virgem Maria, de rezar. Eu lembro, né? Lá em casa, a minha irmã, ela que me criou. A um certo momento, passei a morar com a minha irmã. Então, lá em casa, rezava antes de comer. Então, enquanto a minha irmã e a família, né, o marido, os filhos, rezavam, eu fazia o meu prato. O tempo de eles rezar já estava na metade da comida já. Eu não rezava. Eu me apaixonei por Stephanie e Stephanie que me levou de volta, que me levou para a igreja. Não é de Obrigado, volta. Stephanie. Foi ela que me botou na catequese. Me botou na catequese, me colocou nesse caminho e estou nesse caminho até hoje. Depois falei para ela um dia que, olha, depois comecei a catequese, né? Depois falei para ela que eu queria ser como aquele homem que celebra a missa. Ela falou, o quê? Eu falei, eu queria ser como aquele homem que celebra a missa. Ela me pediu de esquecer esse assunto, que se você queria ser como aquele homem, a gente não ia continuar namorando, noivar, casar, essas coisas. Eu falei, aquele homem não tem mulher, não? Ela disse que não. Eu não sabia de nada, né? Novo no catolicismo. E morreu o assunto, mas a vocação não morre, né? Então, entrei, depois eu me batizei, né? Ela me botou na catequese, depois de 4 anos, eu recebi o batismo, me escolhi o nome Bernardino, fui batizado. Pensei em entrar na vida diocesana, comecei a participar do grupo vocacional na minha paróquia. Depois chegou um comboniano de férias e cada férias eles juntavam jovens para partilhar a experiência de fé, de trabalho, a experiência de missão. Aí eu fui lá nesse encontro dos combonianos e aquele padre contou sobre a missão no Congo. Né? Sabe, os países da África, como no Brasil também, né? Tem cidade, tem interior. Eu nasci na cidade, cresci na cidade, nunca tive contato com realidades do interior. E aquele padre que voltou da missão do Congo, não Togo, Congo, ele contou coisas estranhas, coisas bem difíceis da missão.
Ele contou sobre os sofrimentos do povo lá, a realidade do povo lá também no interior do Congo, né? Aí eu gostei. Aí eu falei, olha, aqui é o meu caminho. Aí quando terminei, foi uma semana de encontro. Terminei e voltei para casa, procurei o meu pároco, eu disse, padre, eu vou mudar, né? Não vou mais ser diocesano, eu vou ser padre missionário religioso. Estava no último ano, depois eu fiz o Enem, passei, entrei nos combonianos. Eu estudei a filosofia 3 anos no Togo, eu fiz noviciado 2 anos no Benin. Benin é outro país da África, vizinho do Togo. E fiz a teologia aqui em São Paulo. Então, cheguei no Brasil em 2011. 2012, comecei a teologia, terminei em 2015. Então, a minha passagem, né, do Togo para o Brasil é essa. Eu vim estudar a teologia aqui, estudei a teologia na PUC de São Paulo. Alguma coisa que eu esqueci de responder? A questão dessa experiência nova, de vir morar no Brasil, a troca de experiência do Togo. Do Togo, a primeira experiência é o choque cultural, né? O choque identitário, que eu sempre partilho com as pessoas. Que lá no Togo, eu falei, né? Eu nasci na cidade, na capital, Lomé. Lomé é a capital. Como aqui. A missa lá é animada. Canto, bater palma, né? Uma missa que demora. Então, eu saí de uma realidade, coral lá no Togo, na minha paróquia, seja coral das crianças, seja coral das pessoas, dos adultos, mínimo 30, 35 pessoas, ao mínimo, para animar a missa. E são 4 vozes que cantam na missa, com instrumento, né? A missa alegre. Eu saí de uma realidade dessa, né? Saí uma sexta-feira, fiz 17 horas de viagem, porque Lomé, Paris, 7 horas, né? Paris, São Paulo, 11 horas. 18 horas de viagem, cheguei sábado à noite, cansado. Mas como bom cristão, eu me acordei domingo cedo para ir para a missa. Fui para a missa, entrei em crise. Eu queria voltar para Togo com o mesmo voo que me trouxe para cá. Eu falei, nesse país não vou poder aguentar, não vou ficar, não. Deus me livre, como o povo brasileiro fala. O que aconteceu? Só um dia no Brasil você entrou em crise? Sim, entrei em crise. Porque domingo fui para a missa, eu vi uma pessoa só, com violão, sem instrumento, sem nada. Uma pessoa só com violão, cantando devagar. Parece que aquela pessoa, no final da missa, ia morrer, porque eu canto, eis-me aqui, Senhor. Eu falei, eu do Togo vou viver nesse eis-me aqui, 4 anos, prefiro ir embora logo. Por essa é a crise, né? Eu saí de uma cultura, entrei em outra. Esse é só um exemplo, tem outros exemplos. Mas o missionário é a pessoa que vai se adaptando à realidade de cada missão. Então, estou aqui, eu queria ir embora logo, mas fiquei, e hoje completo 13 anos no Brasil. 13 anos. Será que eu me adaptei? Adaptei? Sim e não. Sim. E como foi essa vinda, finalmente, né, para a capital baiana, Salvador, que tem um histórico, uma presença negra muito forte. A cidade que tem mais negros fora da África. Entendi. Como foi essa? Então, durante a teologia, cada um escolhia uma pastoral. Eu, 4 anos, trabalhei com os imigrantes. Mas eu ouvia falar da pastoral afro, do diálogo interreligioso. Ouvia falar dessa questão aqui em Salvador. Claro, em São Paulo não era tão forte a experiência que eu fiz. Eu trabalhei com imigrantes. Então, no final da teologia, a minha congregação me pediu para eu vir para Salvador, fazer
Lá, quando, na minha congregação, quando você termina a teologia, você faz um ano de serviço missionário. Para brincar, a gente chama isso de serviço militar, né? Serviço missionário. Então, vim para cá para, né, ver essa questão da pastoral afro, essa questão do diálogo interreligioso. Quando terminei a teologia, o meu TCC foi sobre o documento Diálogo e Anúncio. Esse documento da Igreja Católica que trata sobre como nós, católicos, a Igreja dialoga com as outras religiões não cristãs. Então, como aqui é um lugar onde há uma pluralidade de religiões aqui, eu vim aqui na intenção de dar continuidade a esse trabalho de diálogo interreligioso, né, com a pastoral afro. Já que eu convivi na minha família com várias religiões, o cristianismo, o islã e a religião tradicional, o que pode se chamar aqui de religião de matrizes africana. Lá se chama religião tradicional. Então, como eu, na infância, na adolescência, na minha juventude, convivi entre as pessoas de várias religiões, eu acho que eu estou preparado para vir para Salvador, fazer a pastoral afro, fazer esse diálogo, que é muito importante aqui. Então, cheguei em Salvador para acompanhar a pastoral afro. Eu me ordenei em 2017 e 17 para cá estou acompanhando a pastoral afro. Para quem não sabe, o padre Mossi, ele é um dos representantes da pastoral afro aqui na arquidiocese. E para o povo de lá de casa, para os telespectadores, padre, qual o papel principal dessa pastoral, que a priori, para muitos, pode ser desconhecida, né? Então, olha, posso dizer que cada pastoral surge para responder a um determinado problema da sociedade ou determinado problema da igreja. Cada pastoral. Por exemplo, pastoral carcerária é para cuidar dos presos. Então, cada pastoral surge, é como as congregações religiosas. Deus inspirou ou continua inspirando as congregações religiosas que nascem para cumprir um determinado papel, né? Um determinado trabalho. E a pastoral afro também surgiu para responder a uma demanda. Qual é essa demanda? A discriminação contra o povo afro-brasileiro. Então, a nossa igreja, que eu chamo de advogada, né? Ela é advogada, a Igreja Católica. Então, eu digo, ela tem o papel de se fazer presente junto com esse povo afro, que ainda hoje sofre racismo, discriminação. Vocês brasileiros conhecem melhor do que eu quando se fala do racismo, da discriminação. Então, a pastoral afro surgiu como ferramenta de evangelização, e essa evangelização é para caminhar junto com o povo afro-brasileiro. Então, resumidamente, é essa. Para dizer que, olha, vocês não estão sozinhos nessa luta contra o mal. A igreja, a vossa mãe, a nossa igreja santa, católica, apostólica, está ao lado de vocês nessa luta. É o nosso trabalho. Hoje, no Brasil, temos uma grande parte das pessoas que acabam atribuindo a pastoral afro a uma, como posso dizer, como se fosse algo mais voltado para questões interreligiosas no sentido de catolicismo e candomblé, como se fosse uma pastoral sincrética, né? Ou até mesmo não enxergando também como algo, como sendo não uma pastoral, mas uma ONG. Como é essa realidade de verdade na pastoral? Olha, às vezes, eu dou razão a essas pessoas. Às vezes, porque antes de eu
entrar na pastoral afro, como falei, já participei de missas afro em São Paulo. Eu vi coisas estranhas que em nenhum país da África se fazia. Até eu me surpreendi. Aí uma vez, essa é a pastoral afro, eu falei, de onde que vocês viram isso na África? Em que país da África vocês copiaram essas coisas? Por isso que eu dou razão a algumas pessoas, né, que acham que é uma pastoral sem crítica. Mas, na verdade, a pastoral afro. E também, quando se fala da pastoral afro, hoje eu gravei um vídeo dizendo que, olha, a missa afro ocupa 5% do trabalho da pastoral afro. Só que quando se fala da pastoral afro, só pensa em missa afro, em missa enculturada. A missa, para o nosso trabalho hoje, 5% de todo o nosso trabalho. 95% do trabalho se faz fora da missa. Se faz fora da missa. Então, a pastoral afro não se resume em missa afro. Aqui na arquidiocese, né, começamos missa afro a nível da arquidiocese o ano retrasado, uma vez por ano. Então, se a pastoral afro é missa afro, então a gente espera o ano todo, esperar novembro para celebrar a missa e acabou. Não. A missa é 5%. As pessoas que confundem ou dizem, né, que a pastoral afro é o sincretismo entre catolicismo e as religiões de matrizes africanas, eu digo o seguinte, olha, eu sou do Togo. Eu conheço outros países do oeste da África. E esses países, Togo, Ghana, Benin, lá, o pai de santo não vai para a igreja. A religião tradicional não tem nada a ver com o cristianismo. Eles não vão. Cada um na sua religião. Cada um na sua religião. Porque as pessoas pensam que é assim também na África. Não, o Brasil, a história do Brasil é particular com a questão da escravidão. Então, se eu voltar, eu vou de férias agora, né? Aí, se eu voltar lá no Togo, eu conto para os párocos de lá que aqui no Brasil, né, pai de santo vai para a missa, vão dizer, que absurdo, o que é isso? O que é isso? Porque lá não tem essa presença deles. Eles não têm nada a ver na igreja. Eles estão na religião deles. Cultuam os orixás deles. Catolicismo é o catolicismo, a religião tradicional é a religião tradicional. Então, para mim também é novidade ver isso aqui. Por isso que estou tentando entender o porquê. Né? O porquê aqui tem essa mistura. Ou porquê as pessoas das regiões de matriz africana, não todas, algumas pessoas se reclamam também como católicos, católicas. Eu estou pesquisando para entender por quê. Porque de onde eu venho, não tem isso. Eles não vêm para a igreja. E já entrando nesse mérito, padre, podemos falar sobre o doutorado do senhor, né? Há um tempo escutamos um pouco sobre, algumas pistas sobre esse artigo, essa pesquisa, em que o senhor falava da evasão dos cristãos e a ida a essas religiões de matriz africana. Dentro desse âmbito de pesquisa, o que o senhor consegue atestar, ainda que, como o senhor já disse lá no seminário, ainda que com um pouco de sentido pueril, um pouco inicial, mas o que o senhor consegue atestar dentro dessa realidade evasiva do povo e a adesão de outra fé? Então, para a pesquisa de pós-graduação, mestrado, doutorado, a pessoa tem que ter a capacidade de perceber um problema. Então, você percebe um problema, faz um projeto em cima desse problema e apresenta na faculdade, participa do edital. Aí aqui, com 6, 7 anos de trabalho aqui, eu percebi um problema.
Esse problema não é só também problema aqui em Salvador, nem no Brasil. É no mundo inteiro, inclusive nos países africanos, inclusive no Togo. Está acontecendo uma Páscoa, uma passagem do catolicismo para as religiões de matrizes africanas. No mundo inteiro, inclusive no Togo. Eu tenho exemplo para dar, né? Jovens estão saindo agora do catolicismo e estão dizendo que eles estão retornando, volta para a sua verdadeira religião. Parece que eu entrevistei um jovem aqui, né? Ele disse que o tempo que ele passou na Igreja Católica, ele pode comparar esse tempo que o povo hebreu passou no Egito. Ele disse, é um poeta muito inteligente, que agora ele também está voltando para a sua própria religião. Então, esse é o problema que eu percebi. Eu fiz um projeto em cima disso e eu passei no doutorado em antropologia na UFBA. Então, a pesquisa está em andamento, né? E vamos ver o resultado, né? Então, o tema da pesquisa é: se nós viemos de lá, por que estamos aqui? Eu fiz o projeto como uma pergunta. Se nós viemos de lá, da onde? Das religiões de matriz africana, enquanto negro, eu estou falando a juventude negra. Se nós viemos de lá, se nossos antepassados vieram dessa religião, por que nós hoje estamos em outra religião? Então, vamos voltar para a religião dos nossos ancestrais. Então, a pesquisa está em andamento, mas, olha, um fato que está acontecendo hoje, que nós católicos, os padres, né, e seminaristas, a gente deve prestar atenção, é que a juventude chega na faculdade, estuda a história da igreja, da história do Brasil, e vocês sabem, não se pode falar da história do Brasil sem falar da história da igreja. Lá, não sei o que acontece, mas eles têm uma versão da história. E essa versão da história deixa 70% dos jovens em crise contra a sua própria fé, contra o catolicismo. Eu fiz uma formação lá da Pastoral Afro na última vez. Uma jovem, né, levantou a mão e disse, alguém me questionou se ela não está perdendo a cabeça, ela negra, está na igreja católica, se alguma coisa não está errada na cabeça dela. Então, um dos motivos da saída é essa, né? Eles descobrem uma história sobre uma versão da história que fala, talvez, não tão positivo sobre a Igreja Católica. Eles entram em crise e pedem para sair. A pesquisa está em andamento, mas outra coisa também que está aparecendo como resultado também é que, a um certo momento, essa juventude negra que enfrenta o racismo, a discriminação, né, todo o sofrimento aqui, eles se sentem sozinhas nessa luta, sem a mãe igreja atrás. Sem a nossa mãe, a igreja católica advogada atrás deles. Sofrem na sociedade e a igreja não está nem aí, em alguns lugares, não está nem aí para se pronunciar, para se posicionar, para defender, para advocaciar a favor desse povo. E, do outro lado, as religiões de matrizes africanas saem, vão na luta, denunciam. Então, a juventude vai dizer, olha aí, eu estou sofrendo e a minha mãe não está nem aí para mim. E lá tem uma movimentação, tem grupos que se preocupam comigo. Então, só vou falar essas duas razões. Eu vou aproveitar para convidar e vocês a escutar, né, a homilia que Dom Walter fez domingo passado, quando nós celebramos a missa afro lá na paróquia Sussuarana, São Daniel Comboni, para celebrar
a memória dos 136 anos da abolição da escravatura. Dom Walter, a primeira parte da homilia falou em nome da igreja. Parece que eu estava vendo nele um advogado que se coloca a favor do povo. Né? Ele dividiu a homilia, né? Uma parte é para falar da realidade que o povo negro vive, que alguns de nós negam. Ele falou claramente, e a segunda parte ele dedicou, né, a palavra de Deus ao texto. E domingo passado, né, o texto falava de amar uns aos outros. Pronto. Parece que a palavra de Deus confirmou, né, a primeira fase da fala de Dom Walter. Muito interessante. A missa foi gravada. Podemos disponibilizar essa homilia. E dá para disponibilizar, né, as homilias do Dom Walter sobre as 3 missas afros que celebramos de 2022, 2023, 2024. Dá para ouvir e você vai ver que na fala dele, agora você escuta a igreja que se coloca a favor, ao lado do povo afro. Estamos felizes com a presença, né, da Igreja de Salvador junto com a Pastoral Afro. Então, dentro dessa realidade, Léo, perdão, é correto afirmar que a ação da Pastoral Afro não é uma ação de junção das religiões, mas de um diálogo entre as mesmas. Ou seja, se existem negros no candomblé, consequentemente, a nossa Pastoral Afro, enquanto tendo alicerces católicos, vão dialogar com esse povo negro do candomblé. Se tem negros na religião islâmica, consequentemente, essa pastoral não vai se misturar com essas realidades enquanto ser uma só substância, consubstancial, mas vai dialogar para ver o melhor modo de se resolver essas questões, como racismo, como esse ataque ao povo negro e tudo mais. Isso é correto de afirmar, padre? Sim, e se a gente pegar, né, Nostra Aetate, leiam esse documento curtinho, de 16 páginas. Né? Lá, a igreja, ele se pronunciou sobre várias religiões. Né? Ele diz, na igreja, ela diz, né, que, olha, nós podemos nos juntar para lutar contra o que ferre a dignidade do ser humano. Então, por exemplo, numa periferia, não há saneamento básico. Uma periferia onde a violência está crescendo muito. Então, o pessoal do candomblé se junta com cristãos para lutar a favor, para exigir seus direitos. É um diálogo, não tem nada de religião aí, porque a violência não é só contra uma determinada religião. A violência é contra todos. Então, lá as religiões podem se juntar para defender, para exigir. Pega documento, diálogo e anúncio, a mesma coisa. Pega documento, o cristianismo e as religiões não cristãs, a mesma coisa. Buscar o que é comum. E eu posso dar um exemplo da paróquia São Daniel Comboni, do ano passado, que lá 25 anos a gente faz o diálogo interreligioso com as religiões aqui em Salvador. Todo ano convidamos 3, 4 religiões. O ano passado convidamos Islã, Judaísmo e Espírita. Qual é o tema? Pedimos para cada líder religioso falar sobre o que é a morte e o que acontece depois da morte em cada religião. Interessante. Esse é o diálogo, o que é comum para todos nós. E dentro dessa realidade, padre, notamos também sobre aquele diálogo de Pedro e Cornélio, né, com os pagãos. Domingo passado. Pois é. Sim. Então, dentro desse fato, até mesmo os apóstolos, por que não dizer o Cristo que se encontra com a samaritana naquele dia de calor? Aquele diálogo, consequentemente, não era com uma pessoa convertida. Se converte após o encontro. Mas, a priori, pagã, né? Então, pagã no sentido de dizer que não crê no mesmo Deus de Jesus Cristo. Mas dialogava, tentava entender a realidade da samaritana, assim como Pedro
tentava entender a realidade daqueles pagãos. Logo após, eles aceitam a Jesus Cristo, de coração aberto, eles aceitam por obra do Espírito Santo, mas, a priori, teve um contato, um diálogo entre eles. Né? Então, eu diria até que é algo apostólico, né? Algo primordial. Né? E postergar essa realidade seria postergar também a nossa fé, nosso dever de fé, que é o diálogo. Antes de participar da missa afro, às 10 horas, celebrei uma missa, né, 7h30. Essa frase do Pedro, domingo passado, né, agora estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Eu falei, Pedro, é agora que você está entendendo isso. Passou 3 anos com Jesus Cristo, você não entendeu nada. Eu brinquei na homilia. Oh, Pedro, Jesus levou vocês para fora de Jerusalém. Jesus levou vocês para a terra dos pagãos. Jesus levou vocês para Samaria. E você não entendeu? É agora que você vai entender. Glória ao Espírito Santo, glória a Deus, que agora entendeu que Deus não faz distinção entre as pessoas. Ele disse, pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Essa frase do Pedro é fantástica para a gente trabalhar, para a gente lutar contra a discriminação, racismo hoje. Ele disse, agora estou compreendendo que Deus, na verdade, não faz distinção entre as pessoas. Por que ele disse isso? Percebeu que o Espírito Santo também desceu sobre os pagãos. E é o que a igreja ensina hoje, que a salvação se encontra dentro e fora da igreja católica. Por acaso, eles não seriam dignos de receber o Espírito Santo, o batismo? Então, o que Pedro fala, claro que eles têm direito de receber. É que a tendência é que nós procuramos privatizar o Espírito Santo. Privatizar. É o maior pecado. Porque eu digo para as pessoas, preste atenção, ainda não sei a estatística de 2023 ou 2024, mas no mundo inteiro, nós, católicos, hoje em dia, somos 23% da população. Evangélicos, 12%. Total, digamos, 35% da população. Eu brinco dizendo, né? Nós cristãos, né? Somos 35% da população. O que diz a Bíblia? Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. 35% da população crê e é batizado. Falta quantos? 65%. E aí, esses 65, quando morre, vão para onde? O Espírito Santo está lá. Essa é a fé da igreja. Não é o que eu penso. É o que a nossa igreja, a nossa mãe ensina. Que o Espírito Santo, que Jesus Cristo disse, que a gente não vai ver ele, né? Está presente. É Ele que está dando continuidade à obra da salvação em cada religião. Não existe outro Salvador em outras religiões, não. É o único, Jesus Cristo. Mas o Espírito dele está presente em cada religião. É esse Espírito que leva o ser humano ao caminho de Deus. Esse é o ensinamento da igreja. Quem quer mais, quem quiser saber mais, só vamos voltar aqui e falar sobre a visão da Igreja Católica sobre as outras religiões. E vamos aprender melhor sobre esse tema. Obrigado. Maravilha. E onde nós podemos achar mais, conhecer mais ou ter algum material sobre a pastoral afro? Muito bom. A CNBB já publicou 3 livros. Um estudo e 2 livros sobre a pastoral afro-brasileira. Não é o Padre Monsi, não é a Arquidiocese de Salvador, não. A CNBB já publicou livros sobre a pastoral afro. Um livro é a pastoral afro, estudo 85, o outro é a pastoral afro, formação para grupo de base
Outro livro é Pastoral Afro, Princípio de Orientação. Então, a CNBB já escreveu documentos sobre a Pastoral Afro. É só pegar esses documentos e seguir. E também tem um outro livro fantástico, que é a nível continental, é o documento de Aparecida. Olha, pega o documento de Aparecida, você vai ver o posicionamento dos bispos do continente com o povo. Lá no documento nosso, você falou de afro-brasileiro, você falou de o povo afro-americano, porque se trata do continente todo. Pega documento de Aparecida, leia, ou me convide, vou apresentar a visão da igreja só com o povo negro nesse documento. Fantástico. Maravilha. Aqui já tivemos um claro momento de esclarecimento, de entender, de conhecer a Pastoral Afro, tanto também como o senhor. Nós agradecemos como membros dessa trupe delirante do Papo com Seminarista, e agradecemos de verdade a presença do senhor aqui conosco. Deus abençoe. Obrigado. Agora, olhando ali para aquela câmera, convide as pessoas a conhecer a Pastoral Afro, a entender, e também mande aquela mensagem para aquele jovem. Então, começamos com 2 paróquias, passamos para 4, passamos para 7 e hoje estamos presentes em 8 paróquias, com o apoio da igreja, nossa mãe. E queremos avançar mais. Queremos atingir paróquias, realizando esse trabalho. Eu repito, a missa afro representa 5% daquilo que a gente faz. Tem outros trabalhos sociais que a Pastoral Afro realiza. Então, venha conhecer, se aproxime, faça essa experiência de Moisés. O que é isso? Que fogo é essa? Vou tirar sandálias, vou me aproximar para ver. Então, se aproxime também, não tenha medo. Se aproxime, venha ver e depois você toma a decisão se quer fazer parte ou se quer ficar longe. Mas eu garanto que quando você vai se aproximar, você vai gostar. Vai gostar. Então, venha conhecer e estamos abertos para continuar, né, essa conversa, esse debate aqui com vocês. Força na formação, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Não é fácil, mas o ser humano consegue. Deus que chamou cada um de nós, Ele chama e Ele capacita. Se for esperar um homem preparado, não vai encontrar ninguém. Então, Ele chama e Ele capacita. E você que também está sentindo dentro de você esse desejo de se dedicar às obras de Deus, seja na vida consagrada, seja na vida matrimonial, não tenha medo. Procure alguém, procure um padre, procure uma freira, fale desse desejo, daquilo que você sente. Procure, inclusive, seminarista que faz pastoral na tua paróquia. Pergunte. Olha quantas perguntas que eu recebi aqui hoje. Faça a mesma coisa com o seminarista. Pergunte como que é a vida no seminário, o que precisa. Pergunte, eles estão aí para isso. É que a vocação precisa de alguém para orientar quem está sentindo esse chamado. E lá na Bíblia a gente pega, né, a vocação do profeta Eli, né? Eli, vocês falam em português, que o profeta estava dormindo. O Samuel, sim. Samuel, Deus estava chamando Samuel, mas ele não estava entendendo nada. E precisou de ajuda de alguém para responder. Fala que tu serve. Fala. Então, você também que está sentindo alguma coisa estranha, você está gostando de subir no altar para celebrar, como aconteceu comigo também, queria ser aquele homem que celebra, se aproxime de alguém.
converse com alguém, tire dúvida com alguém. Não fique com vergonha. Né? Pergunte, e nessas perguntas, quem sabe, se você vai descobrir de verdade qual é a sua vocação. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. A Arquidiocese precisa de vocês. Coragem, venham trabalhar conosco, porque a messe é grande, mas poucos são os operários. Obrigado. Então, assim, finalizamos mais um episódio do nosso podcast Papo com o Seminarista.